Vou direto lá no mercado para tentar fazer isso o mais rápido possível e voltar para casa porque eu ainda quero estudar e eu quero ler também hoje. E contar um pouco mais para vocês sobre o livro, né? Porque aparentemente vocês gostaram do livro, vocês acharam ele interessante. Buti. Aí eu passei a tarde lendo o livro do Henry. Eu li 5 páginas. Eu ficava voltando porque eu não entendia o que ele tava falando. Aí às vezes eu tava lendo e eu sentia que eu não tinha lido de verdade. Ou que eu tinha me perdido no que ele tava falando, pensando no caso da morte da bezerra, sabe assim? Cara, eu comprei pimenta no mercado e dela veio num saquinho. E aí eu fui guardar no potinho aqui em casa pra usar. E depois eu levei a mão no olho. E agora meu olho tá ardendo muito, muito, muito. Vou fazer um bolo de nozes agora. Esse bolo de nozes, quem me passou a receita foi minha sogra. E no começo eu seguia exatamente a receita que ela mandou. Hoje em dia eu faço mais assim no olhômetro, entendeu? Eu meio que já entendi. Eu entendi que vai farinha, eu entendi que vai açúcar e é assim que eu vou fazendo, sabe? Vai 3 xícaras de farinha, boto 3 xícaras dessa aqui de farinha. Já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Agora eu vou botar 1 xícara de açúcar. Tudo que é seco eu peneiro. Só no peneiro eu fermento. Eu não tô me lembrando se vai 1 ovo ou 3 ovos. Então eu vou botar 2. Eu sempre abro os ovos em algum lugar antes. Eu vou botar 1 xícara de leite. A mesma xícara que eu usei, eu já meço 1 de leite. Aí vai 1/2 xícara de óleo de coco. O óleo de coco ele tá meio durinho, porque hoje o dia tá frio aqui. Tá bem frio, na real. Caiu bastante a temperatura aqui em Blumenau. Vou botar mais ou menos um tanto assim de manteiga também, junto com o óleo de coco aqui. E vou botar isso aqui. Isso aqui é baunilha. É a pasta de baunilha. A baunilha. Vou botar um tanto assim, ó. Toda semana eu faço um bolo desse. Que daí o Daniel vai levando de lanche, sabe? Eu monto a lancheira dele de manhã, boto um pedaço de bolo e é legal, assim. Geralmente eu mexo a massa. E aí, depois que os ingredientes estão bem homogêneos, é que eu boto o fermento. Aí agora eu vou pegar nozes e eu vou dar uma picadinha nelas. Eu tenho mania que tudo que eu vou usando eu já quero guardar. Eu percebo que eu não tô com fome, eu tô ansiosa. Um pouco por causa das coisas do canal, um pouco por causa das coisas do café também. Tipo, foi muito legal, mas desperta ansiedade, né? Tudo que muda a rotina desperta muita ansiedade, né? E a verdade é que desde que eu cheguei em Blumenau, essa rotina assim de montanha-russa, ela me deixa muito ansiosa. Não saber que horas o Daniel vai chegar em casa, não saber o que eu vou fazer amanhã. Eu tô vivendo meio que uma ansiedade generalizada. Olha que bonita que tá minha massa. Bonita, né? Agora eu vou pegar essa forma aqui, que é a minha forma de guerra. Que toda vez que eu pego ela eu lembro da mãe, porque eu fui na casa da mãe e falei assim, que eu não tinha uma forma pra bolo, né? E eu queria muito uma forma pra bolo. Aí ela falou, eu tenho algumas, tu pode pegar a que tu quiser. E daí eu fui lá dentro da despensa dela, tinha uma despensa bem grande onde ela guardava comida, forma, pote, essas coisas. E daí eu peguei essa. E daí, antes de eu sair da porta, ela falou, tu pegasse a minha forma nova amarela, né? E daí eu falei, sim, pode ser essa? E daí ela falou, pode, pode. Aí eu fiquei com essa. Eu não tenho paciência nenhuma pra untar a forma, tá? Então, eu tirei o rótulo porque eu achava muito, muito, muito feio. Mas é um spray de óleo de abacate. A gente comprou com a intenção de colocar um pouco em coisa que a gente fizesse na air fryer. Eu acho até que a gente já usou algumas vezes pra isso, mas eu uso muito mais pra isso aqui, ó. Jogo um pouquinho de farinha na forma e é assim que eu unto a minha forma. Com óleo de abacate em spray e farinha. E eu boto umas 2 tampinhas dessa aqui de fermento. Eu acho que é muito fermento. Mas na minha cabeça, se não botar um tanto grande de fermento, meu bolo não vai crescer. Agora 45 minutos. Enquanto isso, eu vou dando uma geral já aqui na cozinha. Olá, sou eu de novo. Seja muito bem-vindo à Rádio Buti. A rádio está ativa pelo momento porque eu, infelizmente, tive um problema com o áudio desse vídeo. Durante esse áudio, eu falei para vocês como tinha sido a minha ida ao mercado e falei que eu tinha conversado com meu pai após o mercado e que ele ficou super feliz sobre o meu trabalho na cafeteria. E eu também comentei como eu consegui o freela na cafeteria. Mas é isso, né, gurias? Eu ainda tenho que descobrir por que não deu áudio aí nesse momento do vídeo. Não sei se é porque o microfone tá virado, não sei o que aconteceu. Eu fiquei meio preocupada. Eu espero que os outros arquivos não tenham dado pau também. Eu já tinha gravado isso aqui, só que o microfone deu problema lá na cozinha, eu tô gravando de novo, acho que o vídeo vai ficar esquisito, mas vamos que vamos. Eu consegui o freela de ontem num grupo de TNT aqui de Blumenau. O TNT, pra quem não sabe, é um evento
para baristas e entusiastas de café, gente que gosta de café. A tua cidade também pode ter, porque ele é um evento meio que assim, ele tem polos nas cidades, sabe? Tem cidade até que tem mais de um. Foi isso que aconteceu. Lá em Itajaí, eu já ia nos TNTs de lá. Eu ia no TNT Balneário, Camboriú e região. Aí quando eu me mudei aqui pra Blumenau, eu fiz meio que questão de já ir atrás do TNT daqui, porque eu queria fazer parte do café daqui, né? Lá no Instagram daqui de Blumenau, tinha um grupo de WhatsApp, eu acabei entrando, olhava lá o que eles mandavam, assim, né? Eu tava muito mais como uma admiradora no grupo do WhatsApp, porque eles mandam sobre o expediente, mandam artes que eles fizeram. É um grupo, assim, de troca de ideias sobre café também, sabe? E aconteceu de uma pessoa lá mandar que ela tava precisando de barista pra fazer freela. Essa pessoa, no caso, é o dono da cafeteria. E eu tava lá no grupo, aí eu pensei, por que não, né? Na verdade, eu pensei muito, por que não? Porque eu não ia mandar a mensagem pra ele. Mas eu resolvi mandar uma mensagem pra ele falando da minha disponibilidade. Daí eu combinei tudo certinho com ele, encontrei com ele lá na quarta-feira e foi assim que aconteceu o meu freela. E aí eu cheguei no primeiro capítulo e ele tava falando sobre a ascendência da psicoterapia dinâmica. Eu literalmente quero falar pra vocês sobre o que eu li e eu tô insegura pra falar sobre o que eu li. Que coisa nada a ver, né? O Henry, ele traz tipo um compilado de vários estudos que foram feitos para entender essa origem da psicoterapia dinâmica. O que ele tenta meio que mostrar aqui é que vários tratamentos são utilizados ao longo dos anos e que isso é uma espécie de escadinha, assim, para o que a gente tem hoje como a psiquiatria e como a dinâmica de uma terapia. Ele trouxe o relato de um estudioso, um alemão, que ele foi em uma tribo e ele estava com muita dor de cabeça. E daí falaram para esse alemão que ele tinha que fazer um ritual com o xamã não sei quem. Aí chamaram lá o xamã não sei quem e chamaram uma pessoa que ia traduzir esse ritual ali pro alemão. Aí o xamã, gurias, fechou ele numa sala preta e começou o ritual. E o ritual levou cerca de 6 horas. Começou com o xamã, assim, fazendo umas orações mais de boa e tal. E quando ele viu, o xamã já tava jogando umas coisas na cara dele. Foi uma dinâmica muito intensa e, na medida do possível, traduzida pra ele. Final da história, acabou o ritual depois de umas 6 horas com o xamã fazendo lá o chimilique dele, rezando pelo cara. E a dor de cabeça não passou. E aí o xamã pegou e falou pra ele: como que a tua dor de cabeça não passou se tá aqui, ó, a larva que eu tirei da tua cabeça? Daí o xamã pegou e mostrou uma larva pra ele e disse que aquela larva tinha saído da cabeça dele e que não tinha como a dor de cabeça dele não ter passado. E se ele tava com dor de cabeça ainda, entendeu? Problema dele. Não tinha nada a ver com o xamã. O xamã tinha curado ele da dor de cabeça. Agora, eles tinham que investigar ali se já não era outro problema, se já não era outra questão. E ele começou a se indagar, assim, se talvez não tenha sido a questão desse conflito de idioma, por falta de compreensão dele do que o pajé queria passar pra ele. Ele não entrou em nenhum conflito com o pajé, apesar de ele não ter sido curado pelo pajé, mas isso levou ele a ter uma vontade muito grande de continuar investigando, assim, essa questão. É óbvio que a doença objeto aparentemente extraída, na verdade, é uma espécie de malabarismo. Então, muitas vezes, ela é colocada num campo, assim, de algo feito por um impostor, sabe? O pajé, ele é apontado como um impostor, né? A maioria desses rituais. Apesar da dor de cabeça dele não ter ido embora, ele não apontou o pajé como um impostor. Porque o que o livro explica é que muitas vezes, não, você retirar aquele objeto não é necessariamente isso que fez a sua dor de cabeça ir embora. Porém, a psicologia fez. Então tem toda a parte, por exemplo, do que aquele pajé estava falando que faz a dor de cabeça ir embora. Não sei se eu consegui explicar pra vocês, assim. A verdade é que eu percebo que a minha didática é péssima. Mas eu achei muito interessante, porque certos povos acreditam que a doença não é causada pelo objeto, mas o objeto acaba sendo a forma de que psicologicamente faz aquela doença ir embora. Oh, gente, acabei de desenformar o meu bolinho. Ele ficou assim. Eu acho que ele ficou tempo a mais. Eu acho que, assim, não chegou a queimar, mas eu teria deixado um pouquinho menos, assim. Essa parte aí, por exemplo, tá bem moreninha, costuma ficar um pouco mais clara.